Boa tarde, companheiros e companheiras. Hoje, mais uma vez, o seu canal Vida Sindical traz uma entrevista. Só que dessa vez nós vamos fazer algo um pouco diferente, né, Olívia? Isso. Como entrevistado você e eu, a Olívia, e o canal é meu, não dá para eu me entrevistar, certo? Então a Olívia, que é jornalista, ela vai fazer uma entrevista comigo, apresentar uma série de respostas e, e aí eu entro com as perguntas. Roda a vinheta! Nós estamos aqui para entrevistar o Carlos Henrique, que ele é diretor do Sindiprev-DF, diretor do Sindicep-DF, um homem de luta, um homem que está sempre à frente dos servidores públicos da saúde, do trabalho, da previdência, sempre presente e sempre buscando as reivindicações que os servidores querem, tá? E, Carlos Henrique, nós estamos aqui há 4 dias já de 2022. Então, nós queremos saber de você, e que é um ano, politicamente se falando, né, de eleições. Eleições de presidente, eleições para governador, eleições para deputado. Então, desse motim todo, nós queremos saber de você como é a sua militância política. Bom, na realidade, Olívia, para entender um pouco melhor como que é a minha militância, eu vou voltar lá no início dos anos 90, né? Eu comecei a fazer a militância política em maio de 1991. Eu estava recém-entrado no mercado de trabalho, não era servidor público ainda, eu era servidor da iniciativa privada, trabalhava como terceirizado no BRB, ou seja, era empregado terceirizado. E é preciso também que a gente entenda qual era a conjuntura política que nós vivíamos naquela época, né? Nós estávamos recém-saídos da ditadura militar, havia apenas 6 anos que o Brasil havia se transformado novamente numa democracia, e aquele momento era um momento de muita efervescência política, social e tal. As pessoas, a democracia ainda era novidade para as pessoas. Então essa coisa que a gente tem hoje, que já está acostumado com ela, de fazer assembleia, de fazer greve, essa coisa toda, na época era novidade no Brasil. Estava todo mundo muito assim, ansioso, né, por participar dessas coisas e tal, enfim. E nesse preâmbulo todo foi quando eu tive a minha primeira experiência sindical. Eu comecei a perceber algumas coisas de erradas que aconteciam no nosso país, que infelizmente acontecem até os dias de hoje, essa desigualdade social muito grande. Nós temos dois países, né, vamos dizer assim, aqui no Brasil, onde você tem uma classe muito rica, a outra extremamente pobre, explorada e tal. E eu comecei a ficar inquieto vendo essas coisas todas. Aquilo começou a me perturbar muito. E eu achei que eu estava sendo chamado a dar uma contribuição para a sociedade brasileira, no sentido de torná-la mais igualitária, enfim. E qual foi a forma que eu arrumei naquele momento, que eu achei naquele momento, que eu encontrei naquele momento de dar a minha contribuição? Foi exatamente através do movimento sindical. E aí eu comecei a participar das minhas primeiras mobilizações, das primeiras greves. Eu comecei a liderar as primeiras greves. É bom também que se diga que eu não era da direção do Sindicerviços, que é o sindicato representativo da categoria, né? Eu nunca fui da direção do Sindicerviços, mas eu sempre ia nas assembleias, e como eu estou falando, as greves no meu local de trabalho era eu que organizava, juntamente com outros amigos, colegas de trabalho meus, que eu tinha na época. Muito bem. E importante também frisar que naquele momento
a direção do Sindicato dos Bancários, porque nós trabalhávamos no BRB, né? A direção do Sindicato dos Bancários, ela sempre, da época, sempre nos deu um apoio muito grande. Nos ajudava com carro de som, emprestava o carro de som do sindicato para nós, fazermos ali os nossos piquetes, né, de greve quando tinha, enfim. E nesse momento foi quando eu me aproximei de alguns diretores do Sindicato dos Bancários. Entre eles, dois em especial, que é o Chicão e a Diamices. Bom, e aí eles é que trabalharam muito isso em mim, né? E eu participava, ajudava da forma como eu podia. Volto a dizer, eu não era da direção do Cine Serviços, nunca fui, mas eu ajudava da forma como eu podia. Bom, com isso, nessa caminhada toda, quais foram as adversidades que você encontrou? Foram muitas, Olívia, muitas. São 30 anos de militância entre movimento estudantil e sindical, porque eu também participei do movimento estudantil, né? Eu comecei no movimento sindical, depois entrei no movimento estudantil, mas não abandonei o sindical, né? Fiquei ali levando concomitantemente os dois. No movimento estudantil eu fui do DCE, da UNB, fui do Centro Acadêmico de Geografia, enfim. Então tive um trabalho voltado muito para essa área. Mas a primeira grande adversidade foi no movimento sindical. Bom, conforme eu disse, e reitero novamente, eu não era e nunca fui da direção do Cine Serviço. Mas nós estávamos em campanha salarial e o sindicato patronal, que é o sindicato das empresas que prestam de mão de obra terceirizada, eles não haviam apresentado uma proposta ainda para o conjunto da categoria. E por conta disso, foi para o dissídio coletivo. E a audiência de conciliação foi na DRT. E em uma dessas audiências, vejam bem como se davam as audiências lá na DRT. Todo mundo podia participar, não precisava ser só diretor do sindicato, não. A categoria tinha acesso. Só que a gente só podia assistir à audiência. Nós não podíamos falar, não podíamos apresentar proposta, contraproposta, nada disso. A gente só podia testemunhar e assistir. E, por conta, nesse processo de negociação, acabou sendo assinado um acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores, né, que era quem nos representava, e o Sindicato Patronal, um acordo bem rebaixado em relação àquilo que a gente havia como categoria construído inicialmente como proposta. De forma que muitos companheiros e companheiras ficaram insatisfeitos com a proposta que foi acordada entre as partes. E nisso, uma das pessoas que estava despontando como liderança lá no BRB também, que também não era da direção do Sindicato de Serviço, eu estava chegando da audiência onde foi formalizado o acordo, e essa pessoa veio para cima de mim, e me responsabilizando por aquilo dali, por aquela situação. Veja bem, eu não era nem da direção do sindicato, eu não tinha assinado acordo nenhum, e tal. Mas é óbvio que ele, evidente, que tinha uma insatisfação, porque realmente a proposta ficou muito abaixo daquilo que a gente esperava, mas é óbvio também que como ele estava querendo me atingir de alguma forma para ter ganhos políticos por conta disso, né? Hoje eu tenho essa maturidade de perceber essa situação, que na época eu não tive. E aí o que aconteceu? Eu fiquei muito chateado com aquela situação, com aqueles questionamentos todos, aqueles ataques todos que ele fez à minha pessoa e tal. Evidente, eu respondi, eu me defendi, mas eu fiquei muito chateado. E aí eu tomei a decisão de não participar mais do movimento sindical. Só que como eu tinha uma ligação muito forte com o Chicão, o Chicão foi a pessoa que me inseriu no movimento sindical junto com a Diamices,
eu achei que eu tinha que dar uma satisfação para o Chicão. E aí eu peguei o telefone, o Chicão trabalhava no BRB ainda, e aí eu liguei para o Chicão e falei, Chicão, olha, eu quero bater um papo com você. Você pode me receber no final do expediente? Ele disse, sim, claro, pode vir. Eu trabalhava no 8º andar, ele trabalhava no 4º, e aí eu fui para o 4º andar e eu contei para ele o que tinha acontecido. Né? E ele falou, Chicão, eu agradeço muito o apoio que você me dá, o incentivo que você me dá, mas eu não quero mais isso para mim. Já que houve essa reclamação, né, desse companheiro, então agora outra pessoa que tome conta, já que houve essa situação. Muito bem, e o Chicão ouviu assim pacientemente tudo que eu tinha para falar, todo o meu desabafo. E aí no final da história, ele chegou assim e disse para mim, Carlos, eu posso te contar uma coisa? Desculpem se a minha resposta está sendo um pouco grande, mas é importante falar isso. Aí eu falei, claro, Chico, por isso que eu vim aqui. Ele falou, olha, você acha mesmo que quando nós éramos, ele já tinha saído da direção do sindicato recentemente, quando nós éramos da direção do sindicato dos bancários, a gente só ouvia elogios, todo mundo aprovava a nossa gestão. Você acha mesmo que era assim? Aí eu fiquei assim, parado, olhando para ele, né? Aí eu falei, eu acho que não. Ele falou, você disse tudo. Por quê? Até porque se fôssemos unanimidade dentro da diretoria, dentro da categoria, nós teríamos sido reeleitos. E nós não fomos reeleitos. Bom, segundo ponto. Aí ele me disse uma coisa que me tocou para o resto da minha vida. Se tem uma frase que alguém tenha dito, que tenha me tocado e mudou a minha vida, foi essa agora. Ele virou para mim e disse o seguinte, Carlos, presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem um dom, que é um dos dons mais lindos que Deus pode dar para uma pessoa, que é o dom de liderar. Você acha mesmo, você vai deixar mesmo que uma pessoa que fez uma crítica, né, e que foi uma pessoa sozinha que fez essa crítica, vai te impedir de colocar o seu dom de liderar em exercício? Vai te impedir de exercer o seu dom e de dar uma contribuição bonita para a sociedade que você pode dar? É isso mesmo, Carlos? Aí ele falou, não se deixe abalar, Carlos. Ele falou isso, mas vão ter outras pessoas que vão apreciar o seu trabalho e vão ter outras pessoas que vão te criticar também, além dessas. Muitas outras virão. E você precisa enfrentar todas essas adversidades, essas críticas e elogios de cabeça erguida. Bom, eu saí dessa conversa, eu fui pegar ônibus aqui na rodoviária, eu passei essa passarela aqui todinha, caminhando bem devagar e pensando em cada palavra que ele tinha me dito. Cada palavra. Fui para casa pensando em cada palavra. Aí, quando foi no outro dia, eu liguei para ele de novo e falei, Chicão, eu estive pensando em tudo que você me falou e eu cheguei à conclusão que você está certo. Eu não vou deixar de fazer o trabalho que eu faço por causa de uma pessoa que falou algumas coisas não muito agradáveis para mim. Eu vou continuar o meu trabalho. E continuei. E aqui estou até hoje. É verdade. Tanto, né, Carlos, que você, como diretor de empresa do Sindprev, conjunto com mais diretores, com mais filiados, tanto do Sindprev como do Sindcep, vocês lutam dentro do governo do Distrito Federal, entendeu? Por melhorias para o trabalhador, né? Então eu queria saber de você, quais são as principais reivindicações que vocês têm junto ao governo do Distrito Federal. Eu vou começar a responder essa sua pergunta, Olívio,
dizendo o seguinte, que é uma coisa que é extremamente importante. Jesus, uma das principais lições que ele nos deixou é do trabalho em equipe. O que Jesus fez quando ele começou o ministério dele, né, o ministério religioso? Ele chamou um grupo de 12 homens para fazer o trabalho juntamente com ele. O que eu quero? Qual é a mensagem que Jesus deixou para nós? Ninguém vence nada sozinho. Verdade. Ninguém vence nada sozinho. Eu faço parte de uma equipe que não tem coordenador, não tem chefe, onde todos nós somos iguais. E é uma equipe grande, que é composta por vários companheiros, né, que eu gostaria de colocar aqui. A Aninha, que é uma liderança, não é diretora de sindicato, mas é uma liderança na categoria dos CEDIDs, uma liderança muito importante. E diretores como o César, a Silene, a Antônia, o Fernando, o Evilásio também. São pessoas que compõem essa equipe, essa mesma equipe que eu componho. Eu sou uma peça dentro dessa equipe, dentro dessa engenharia, vamos assim dizer. E todo o trabalho que nós fazemos é um trabalho conjunto, que é voltado para a categoria. Agora, no momento, Olívio, nós já tivemos várias reivindicações. No momento, as principais que nós temos em relação aos cedidos é a incorporação do PASUS, que nós conquistamos recentemente, certo? Que dá fortalece muito, vamos dizer assim, a aposentadoria dos servidores, porque hoje, infelizmente, o que acontece? Nós, servidores federais, nós temos uma perda salarial muito grande quando nos aposentamos, da ordem de 40%. Com a incorporação do PASUS, para quem não sabe, o PASUS é uma gratificação que nós recebemos estando cedidos ao governo do Distrito Federal. Essa incorporação ela é para efeitos de aposentadoria. Nós, ao nos aposentarmos, nós não vamos perder mais o PASUS, que é no valor de quase R$ 1.900. Nós estamos levando isso para a nossa aposentadoria. Foi uma luta que foi organizada por este sindicato e também pelo Sindicep, que é o nosso sindicato irmão, do qual eu também sou diretor. Isso dá uma ideia da importância das nossas entidades sindicais, né? Mas também tem uma outra reivindicação importante, que é levarmos o INAS, que é o Plano de Saúde do GDF, para a nossa aposentadoria, não só pelos próximos 12 meses depois da aposentadoria, tal qual a lei permite hoje, mas sim levarmos de forma vitalícia, que é uma luta que nós ainda estamos travando no governo do DF. O deputado Reginaldo Veras apresentou o projeto de lei, foi aprovado na Câmara Legislativa, mas infelizmente o governador Ibanez Rocha vetou. E agora nós estamos numa luta dentro da Câmara Legislativa para derrubar o veto do governador, para que nós possamos fazer valer essa nossa vitória. Mas é importante também dizer, Olívia, que, como eu disse, nós, ao longo do tempo, nós tivemos muitas reivindicações que já foram atendidas. Mas, por exemplo, em 2009 nós ganhamos um PASUS para os companheiros que trabalhavam no combate à dengue, os que não ganhavam H100. Depois, em 2011, nós conseguimos a extensão do PASUS para os companheiros que também ganhavam H100. Em 2013, nós conseguimos um reajuste de 52%. Ainda no governo Aguinaldo, nós conquistamos esse reajuste, parcelado em 3 vezes, mas tivemos esse reajuste. E em 2018, com a ajuda do deputado Egaciel Maia, também do deputado Reginaldo Veras, nós tivemos a equiparação do PASUS. Por quê? Você deve se lembrar disso, mas até 2018, o PASUS ele era pago por níveis. Então, o nível superior era um valor, nível intermediário era outro valor, nível auxiliar era outro. Só que, no caso dos servidores cedidos,
há companheiros que são de nível intermediário, mas que há companheiros de nível superior que fazem o mesmo trabalho dos companheiros de nível intermediário e também de nível auxiliar. Então nós pensamos o seguinte: já que as tarefas, em alguns casos, elas são iguais, nada mais justo que nós brigarmos pela equiparação. E aí nós tivemos a aprovação na Câmara Legislativa da equiparação do PASUS, que nivelou todo mundo em quase R$ 1.900. Bom, Carlos Henrique, com tudo isso, qual a importância que o sindicato tem na luta dos trabalhadores? Olívia, eu dei um exemplo aqui para você, um micro, né? Uhum. Se referindo à questão nossa dos cedidos. Mas se você olhar toda a história de luta da classe trabalhadora, foi uma história de luta construída através dos sindicatos. Então todas as nossas conquistas nós tivemos através das nossas entidades sindicais. Aqui, por exemplo, no Brasil, talvez o período de mais conquistas para os trabalhadores tenha sido o período do Getúlio Vargas. Mas a luta sindical para que o Getúlio cedesse, fizesse aquelas concessões, ela foi muito grande. Hoje, foi quando nós ganhamos 13º salário, enfim, várias outras conquistas que nós tivemos. Salário mínimo, né? Ou seja, ninguém poderia ganhar um valor estipulado naquela época menor do que aquilo que foi estipulado pelo governo e tal, enfim. E no caso dos servidores públicos, o próprio RJU foi fruto da luta sindical, né? Luta sindical através do Sindipred, do Sindicep, da CUT, porque a CUT ela tem essa condição, essa característica, vamos assim dizer, de aglutinar os trabalhadores do campo e da cidade com as suas mais diversas reivindicações. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: uma andorinha não faz verão. Se você quiser fazer verão, você vai ter que se juntar com outras andorinhas. E o sindicato é exatamente isso. São essas outras andorinhas. Né? Aquela velha história, né? Da união faz a força. Exatamente. Mas o sindicato é que tem essa condição de aglutinar, de fazer a nossa força. E aí a gente conseguiu atendimento das nossas demandas. E ainda em relação aos servidores federais, mas aí falando no sentido mais geral, é importante também colocar que nós estamos passando por um momento muito difícil na atualidade. Nós tivemos a reforma trabalhista, que atingiu todos os trabalhadores, não só os trabalhadores do serviço público, retirou vários direitos. Tivemos a reforma previdenciária, exatamente da mesma forma, né, que atingiu a todos os trabalhadores. Verdade. Mas tem um agravante em relação a nós servidores federais, que é a questão da PEC 32, a reforma administrativa, que pega só os companheiros que são servidores públicos, mas que também atinge toda a sociedade, porque toda a sociedade vai ser prejudicada, porque na medida em que você vai ter menos servidores e menos serviços públicos, a população como um todo é prejudicada, em especial a população mais pobre, que é quem mais depende dos serviços públicos. Então, nós precisamos dar continuidade a essa luta pela derrubada da PEC 32. Por conta da nossa mobilização, o governo não conseguiu aprovar ela esse ano na Câmara, mas nós ganhamos só o primeiro round. Ainda tem outros rounds essa luta aí. E nós precisamos continuar mobilizados para fazer com que o governo não logre êxito em relação à PEC 32. Com certeza. Agora, Carlos Henrique, como eu já havia dito antes, 2022 não vai ser fácil. Vai ser um ano difícil. Um ano em que os ânimos serão acirrados. Então, eu pediria para você deixar uma mensagem para os trabalhadores. Qual a mensagem que você deixa para os trabalhadores para o ano de 2022? Muito boa essa sua pergunta, Olívia. Muito boa. Na realidade, é uma mensagem de luta, né? Eu desejo um ano de muitas vitórias, mas também de muitas lutas.
porque não há vitória sem luta. E que você, que está assistindo esse vídeo, com certeza nem todo mundo que irá assistir é servidor público, mas independente da sua categoria, que você participe das atividades do seu sindicato. Quando tiver uma assembleia, seja virtual, seja presencial, participe, dê a sua opinião, apresente suas propostas, se engaje na luta do seu sindicato, na luta da sua categoria, seja ela qual for. Não fique só lá, né, esperando a morte chegar com a boca cheia de dentes, como diz a música do Raul Seixas. Não, seja um ator participante das lutas, né? Porque as vitórias só serão possíveis se nós tivermos unidade da classe trabalhadora. Seja aqui no Distrito Federal, seja a nível nacional lá no governo federal. Participe das lutas do seu sindicato. Seja o Sindicep, seja o Sindipred, seja qualquer outro sindicato ou categoria a qual você pertence. Companheiros, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. A sua inscrição, o seu compartilhamento é importante porque nos ajuda muito junto ao YouTube. Muito obrigado a você pela sua audiência.